Olá, boa noite. Bem-vindos, pessoal, para mais uma live das nossas sextas-feiras. Bem-vindo. Oi, Emílio. Bem-vindo, Analice. Marcos, bem-vindo também. Pessoal, o tema de hoje muito importante, porque eu vou dar dicas para vocês saberem se o glaucoma de vocês está bem controlado ou não. Então, um tema essencial para a gente discutir aqui. Vou começar me apresentando para quem ainda não me conhece. Enquanto isso, quem está chegando novo aqui, vai me dizendo aqui nos comentários a cidade de vocês. Boa noite, Luci. Bem-vinda, Rochelle. Boa noite, Isabel. Pessoal, meu nome é Samantha Vasques. Eu sou oftalmologista, sou do Rio de Janeiro, sou especialista em glaucoma e catarata e tô aqui toda sexta-feira com vocês na minha missão de combater a cegueira com informação. Além disso, a gente tem o nosso encontro marcado das quartas-feiras, às 3 horas da tarde no YouTube, que não é live, é com um vídeo gravado. E todo dia a gente está aqui no Instagram com nossos bate-papos e nossas sessões de dúvidas. Bom, nosso tema de hoje é sobre a estabilidade do glaucoma. Como que vocês podem saber se o glaucoma de vocês está estável ou não? Para começar, eu vou quebrar alguns mitos que vocês têm em relação à estabilidade do glaucoma e eu vou falar as maneiras erradas de se medir essa estabilidade, tá? Primeiro erro muito comum que vocês cometem é achar que porque a visão tá boa, o glaucoma tá estável. E a visão de vocês não é um parâmetro para a gente saber o controle da doença. Por quê? A piora do glaucoma, ela é muito lenta, ela é muito de pouquinho em pouquinho. São muito raros os casos em que o glaucoma piora rapidamente. Então, quando a visão vai piorando muito de pouquinho em pouquinho, a gente não consegue perceber no dia a dia. Então, aquelas perdas de visão periférica pelo glaucoma, a gente não percebe no dia a dia, a não ser quando o glaucoma já é muito avançado. Então, eu vejo muito aquele paciente que fala: ah, mas meu glaucoma está controlado, minha visão é muito boa. Não pode confiar na sua visão ser boa para dizer que o seu glaucoma está controlado, ok? Outro mito muito comum, e é uma coisa que vocês acreditam muito, é que basta usar o colírio que o glaucoma fica controlado, ou que porque você fez uma cirurgia, você tá com o teu glaucoma controlado para o resto da vida. Isso também não é assim. Tratar não é garantia de controle de doença. Por quê? Porque ao longo do tempo a gente precisa ir fazendo alguns ajustes no tratamento do glaucoma. Dificilmente uma pessoa que tem glaucoma começa com um tratamento e vai ficar a vida toda fazendo o mesmo tratamento. A gente precisa ir modificando conforme a doença vai dando esses sinais pra gente de que o tratamento precisa ser modificado. Então você não pode simplesmente pegar o seu colírio, ficar usando ele em casa e nunca mais voltar na sua oftalmologista, porque usar o colírio não é garantia de controle, tá? Por isso que a gente precisa ir fazendo repetidas medidas da pressão ocular. Tá? E falando na pressão ocular, ela é o terceiro mito do controle do glaucoma. Muita gente tem na cabeça a ideia de que a pressão tem um número mágico. E aí, se a pressão tá naquele número mágico, o glaucoma fica estável. E não é assim, porque o valor ideal da pressão ocular, ele é extremamente individual de cada pessoa. Então, tem pessoas que têm glaucoma que vão ficar com pressão de 18 e o glaucoma vai ficar estável, enquanto outras pessoas vão ter pressão de 12 e o glaucoma vai piorar. Então não tem um número mágico assim, ah, a pressão tá 14, então tá estável. Não, depende dos exames. E agora sim eu vou entrar no jeito certo da gente saber a estabilidade do glaucoma,
que é através dos exames complementares, tá bom? Pessoal que tá chegando agora, boa noite, João, Maria do Carmo. Quem perdeu o comecinho da live, amanhã, às 10 horas da manhã, a live vai estar gravada no YouTube. Então, não se preocupem quem perdeu o comecinho da explicação. E quem quiser ir mandando dúvida enquanto eu termino de falar, usem esse balãozinho aqui embaixo, ó, que é o jeito mais fácil de eu encontrar as perguntas de vocês, tá bom? Bom, então agora que eu falei os jeitos errados, vamos falar do jeito certo de garantir que o seu glaucoma esteja controlado, que é através da realização dos exames, tá? A gente tem 5 exames que são essenciais para todo mundo que tem glaucoma, que são a gonioscopia, a paquimetria, o campo visual, a retinografia e o OCT de nervo óptico. Todo mundo que tem glaucoma tem que fazer no mínimo esses 5 exames. Às vezes precisa de outros, esses são o mínimo que todo mundo que tem glaucoma precisa fazer. Sendo que desses 5 exames, tem 3 que a gente usa para avaliar a estabilidade da doença, que são o campo visual, a retinografia e o OCT de nervo óptico. Então, esses exames, eles precisam ser constantemente repetidos, tá? O que vai garantir que o seu glaucoma está estável? É você fazer esses 3 exames hoje, repetir daqui a 6 meses, repetir daqui a 1 ano, repetir daqui a 10 anos e eles não apresentarem piora. Tá? Então, a única maneira de vocês saberem que os exames estão bons, aliás, de saber que o glaucoma está bem controlado, é repetir esses exames e esses exames não mostrarem nenhum sinal de piora, tá? Agora, com que frequência, então, que esses exames precisam ser feitos? Depende, tá? Depende muito do estágio do seu glaucoma. Para glaucomas bem controlados, em estágio inicial a moderado, a recomendação da Sociedade Brasileira de Glaucoma é que sejam feitos, no mínimo, 2 exames de campo visual e OCT no ano, ou seja, repetições a cada 6 meses. E a retinografia, pelo menos 1 exame por ano, tá? Agora, glaucomas avançados, ou se aconteceu alguma alteração no exame que a gente está suspeitando que piorou, aí a gente não vai ficar esperando esse intervalo, a gente vai encurtar o período de acompanhamento. Então, para glaucomas avançados, é interessante fazer uma repetição do campo visual a cada 3 meses, por exemplo. Isso varia muito da estabilidade do seu glaucoma. Por isso é muito bom você ter uma oftalmo sua de confiança que você acompanhe sempre, que já conhece seu caso há muitos anos, que vai fazer um bom acompanhamento comparativo, porque a gente tem que ficar o tempo todo comparando o seu exame de hoje com os seus exames antigos, e aí os exames vão dando pra gente os sinais de que o glaucoma está estável, tá bom? Bom, quem tem dúvidas, pessoal, mandem aqui no balãozinho. Eu sei que teve gente que já mandou algumas perguntinhas aqui no chat. Eu vou tentar dar uma passada aqui no chat depois também. Boa noite, Rose, Schmidt, Isabel, Luiz. Vamos lá. Então, pessoal, vamos tentar manter as perguntas sobre esse tema, tá? Do controle de estabilidade do glaucoma. Quem tem dúvida sobre outros temas, guarda para a caixinha de pergunta de quinta-feira, tá bom? Só para a gente não passar muito do tempo da nossa live. O João tá me contando aqui que antes de conhecer o meu canal, ele sempre teve como base a pressão ocular, até saber da importância da escavação e tal. Isso é extremamente comum, porque as pessoas têm muito forte na mente a associação da pressão com o glaucoma, sendo que a pressão ocular ela é só um dos fatores envolvidos no glaucoma, e a verdade é que a gente nem conhece todos esses fatores, tá? Tem fatores da nossa vascularização do olho, tem muitos fatores genéticos, alguns fatores de imunidade também. Então, tem outras coisas que a gente ainda não sabe muito bem como funcionam, mas
a pressão ocular ela é um dos fatores relacionados ao glaucoma, tá? Tanto que nós temos o glaucoma de pressão normal, que são pessoas que têm glaucoma, têm lesão no nervo óptico, mesmo com pressão ocular a níveis considerados normais. Então a gente não pode de maneira nenhuma confiar só na pressão. Da mesma forma, tem as pessoas que são hipertensas oculares, que são pessoas que têm a pressão alta e o nervo não mostra nenhum sinal de dano, tá? Então não dá pra gente dizer que é glaucoma se o nervo óptico tá normal, tá? Agora, as pessoas que têm hipertensão ocular, elas podem com o tempo desenvolver glaucoma. Afinal, a pressão é um dos fatores de risco mais importantes. Então, esse mesmo controle que eu falei de repetição de exames, também precisa ser feito para quem tem só hipertensão ocular, sem ter glaucoma. Muitas vezes a gente é mais flexível, a gente dá intervalos um pouquinho maiores nos exames, se eles estão todos normais, mas também precisa ficar repetindo de tempos em tempos. Nem todo mundo que tem a pressão alta vai ter glaucoma um dia. Os fatores de risco principais são o quão alta que está essa pressão, tá? Se a sua córnea é fina e se você tem um histórico familiar de glaucoma. Mas todo mundo que tem a pressão ocular aumentada tem que fazer um acompanhamento com esses exames regularmente. Porque se um dia virar glaucoma, são esses exames que vão dar o alerta para a gente saber que precisa, agora tem que fazer um tratamento mais rigoroso, tá? A Deagra tá perguntando aqui em relação aos sintomas, se dor nos olhos e enxaqueca, se isso pode ser sinal de que o colírio não está fazendo efeito e aí o glaucoma está piorando. Bom, sintoma também não é um guia muito bom de detectar se o glaucoma está controlado ou não, tá? Porque na enorme maioria dos casos, o glaucoma não costuma gerar sintomas, tá? Tem pessoas sim que podem ter dor nos olhos, que podem ter dor de cabeça, mas isso acontece principalmente se a pressão estiver muito alta, principalmente pressões acima de 30. Quando a pressão tá só um pouquinho acima do normal, ela não dá nenhum sintoma. Então, sintoma também não é um bom guia de estabilidade de doença. É claro que se você tem um sintoma, você tem que procurar seu oftalmo, tá? Porque pode ser uma coisa simples como um ressecamento, mas pode ser sim que a sua pressão esteja muito elevada. Então, tem que ir na sua oftalmo para medir. Mas não é porque o seu olho doeu que isso quer dizer que seu glaucoma não está controlado. Pode ser simplesmente um efeito colateral dos colírios até. Então a gente precisa realmente fazer toda essa avaliação completa com a consulta, com a medida da pressão e com todos esses exames que eu falei para diferenciar se é um sinal de que o glaucoma não está estável ou se foi só uma coincidência de ter aquele sintoma, tá bom? O Marcos está me contando aqui que depois de 25 anos usando colírio, o glaucoma dele piorou e ele teve que colocar um stent e aí agora estabilizou. Marcos, perfeito. É assim mesmo que a gente tem que conduzir esses casos. E é por isso que vocês não podem simplesmente usar o colírio e ficar em casa achando que está tudo bem, tá? Então tem que ir regularmente no seu oftalmologista medir a pressão, porque aí se tiver algum escape da pressão, algum sinal de piora nos exames, a gente vai modificar esse tratamento antes que isso seja uma piora da sua visão. Então a gente tem que detectar que o glaucoma piorou pelos exames, porque aí a gente modifica o tratamento, que é o que foi feito no seu caso, e aí a gente volta a colocar a doença sob controle de novo, tá? Porque a tendência é que com o tratamento do glaucoma, a gente vai cada vez lançando mais recursos. E hoje, felizmente, a gente tem muito recurso de tratamento para o glaucoma. A gente tem muitas opções de tratamento disponíveis
para os diferentes estágios da doença. Então, se a gente faz um acompanhamento bem de pertinho, a gente detecta os primeiros sinais de piora no exame, a gente confirma esses exames e realmente piorou, então a gente já modifica o tratamento antes que aconteça uma piora da visão. E esse aqui é o segredo para quem tem glaucoma continuar enxergando pela vida inteira. É estar sempre indo na sua oftalmologista e fazendo os exames para fazer esses ajustes no tratamento a tempo. Porque se você fica 1 ano, 2 anos sem fazer esses exames, a hora que mostrar a piora, isso já vai ser muitas vezes uma piora da sua visão. E aí já vai ser um pouquinho tarde demais para a gente fazer essa mudança de tratamento, tá? O João está perguntando aqui se a gente pode dizer que o principal fator de estabilidade é a escavação em vez da pressão. João, muito bem, sinal de que você prestou atenção e entendeu tudo. O nosso principal referencial é o nervo óptico, tá? Então, a gente mede ele não só pela escavação, tá? Mas a gente tem outros parâmetros importantes de saúde do nervo, além da escavação. Mas você entendeu muito bem a ideia, João. O que importa é a saúde do nervo, tá? A pressão, ela é muito importante, tá, gente? Não tô dizendo que não é importante medir a pressão. O que eu tô dizendo é que o que garante a estabilidade não é a pressão, é o nervo se manter um nervo estável e sem sinal de piora, tá bom? João tá atento aí em tudo. Pessoal que tá chegando agora e que perdeu o comecinho da live, amanhã, 10 horas da manhã, já tá no YouTube. Lembrando que quem perdeu as lives antigas, estão todas elas no YouTube. As lives não ficam gravadas aqui no Instagram, mas lá no YouTube, além de todos os meus vídeos, tem todas as lives gravadas também. A Isabel tá contando que ela faz o acompanhamento no Hospital das Clínicas em Porto Alegre pelo SUS a cada 4 meses. Excelente, Isabel. Esse intervalo de 4 meses é o intervalo recomendado pela Sociedade Brasileira de Glaucoma, como o intervalo máximo entre as consultas. Eu costumo recomendar para os meus pacientes acompanhar de 3 em 3 meses, mas é só por uma questão de facilidade, porque aí acaba coincidindo a data das medidas da pressão com a data dos exames, porque os exames normalmente são de 6 em 6 meses. Então acaba que de 3 em 3 meses fica mais regularzinho. Mas 4 em 4 meses está correto, tá? É o que a Sociedade Brasileira de Glaucoma recomenda. Luiz Santos está me contando aqui que a médica dele passou para ele tomar um comprimido de Diamox. Luiz, se você está precisando tomar o Diamox, isso é um sinal de que seu glaucoma não está bem controlado, tá? A sua médica ou deve ter visto sua pressão ocular muito alta, ou então ela detectou algum sinal de piora nos seus exames que fez ela entrar com tratamento em comprimido. O Diamox é uma medicação que ela é uma medicação emergencial, uma coisa de uso temporário, tá? Porque o Diamox ele tem muitos efeitos colaterais. Então a gente não pode ficar direto usando o Diamox. Mesmo se o seu glaucoma estabilizar com o Diamox, é uma medicação que faz muito mal e que a gente não pode manter contínua, tá? Então precisa conversar com a sua oftalmologista e ver qual que é o plano dela, se tá planejando fazer alguma cirurgia, tá bom? Ou se ela acha que essa sua pressão vai reverter sozinha com um pouquinho mais de tempo e com o tratamento, tá? Porque entrar com Diamox é sinal de que não estava bem controlado. A gente não usa Diamox para glaucomas que estejam estáveis, tá? Ah, agora que eu vi que você me contou na mensagem anterior, Luiz, que a cirurgia já está programada para a semana que vem. Então, certinho. O Diamox é uma medicação que ajuda muito nesse período de pré-operatório e até ajuda a deixar sua cirurgia mais segura, porque você já chega para operar com a pressão ocular um pouco mais baixa, tá? A Fátima tá me contando aqui
que a oftalmologista dela falou que estava tudo bem, mas encaminhou para um especialista para uma avaliação para cirurgia. E aí ela ficou meio perdida. Se estava tudo bem, por que que precisa ir para cirurgia? Bom, Fátima, tem duas situações aí. Nem sempre a gente só indica cirurgia quando o glaucoma está mal controlado, tá? Tem algumas situações, por exemplo, as cirurgias minimamente invasivas, são cirurgias que são indicadas principalmente para glaucomas estáveis e bem controlados, tá? Então, o fato dela ter te encaminhado para uma avaliação cirúrgica não quer dizer que você esteja descontrolada, tá? Agora, a outra situação é se ela encaminhou para avaliar uma cirurgia maior, uma cirurgia clássica de glaucoma, que seria ou a TREC ou um implante de um tubo. Essas cirurgias são cirurgias mais agressivas. Então, realmente, a gente não pensa em indicar uma cirurgia dessas para um glaucoma que esteja estável, tá? Aí, realmente, essas cirurgias que mexem mais no olho, só vale a pena correr o risco se o seu glaucoma não está bem controlado, tá? Então, se ela falou que estava tudo bem, mas mesmo assim te encaminhou, talvez a ideia dela seja fazer uma técnica minimamente invasiva e tentar reduzir a sua quantidade de colírio, reduzir efeito colateral de colírio, por exemplo, tá bom? Deixa eu achar aqui mais perguntinhas de vocês, gente. A Isabel tá perguntando aqui, se a pressão fica por uns 2 anos entre 14 e 15, o nervo não danificou mais? Isabel, você deve ter perdido logo o comecinho da live, mas eu vou dar um resumo aqui que eu tenho certeza que teve mais gente que perdeu também. Pressão não é garantia de controle de glaucoma. Tem gente que fica com pressão de 18 estável e tem gente que fica com pressão de 12 piorando. Não existe número mágico para pressão ocular. Isso é individual de cada pessoa e o que vai dizer se tá boa essa pressão ou não é a estabilidade dos seus exames. Então, se você vem mantendo essa pressão e os seus exames nesse período estão estáveis, é sinal de que essa pressão está boa para você nesse momento. Mas isso é extremamente variável de uma pessoa para outra e até para a mesma pessoa durante a vida. Então, não é porque nesse período não piorou que não pode piorar daqui a algum tempo. Então, é daí que vem a importância da repetição dos exames, tá bom? Gle Martins está me contando aqui que a médica dela disse que tem glaucoma de ângulo aberto, ela queria fazer o laser de SLT, mas ela disse que não precisa e basta usar os colírios. Bom, nesse caso, a situação é a mesma das cirurgias minimamente invasivas, tá? Para casos que estão controlados, os tratamentos a laser, como a trabeculoplastia e as cirurgias minimamente invasivas, elas são opções, tá? Então, a gente leva muito em conta o estilo de vida do paciente, se a pessoa esquece muito de pingar o colírio, tá? Quem tem muito efeito colateral, tá? Então, nesses casos em que o glaucoma tá controlado e é inicial, optar entre o colírio ou o laser ou uma cirurgia minimamente invasiva é uma questão muito individual de cada paciente, tá? Então, ele acaba sendo uma opção. É diferente, por exemplo, de um glaucoma que mostrou sinal de piora e aí a gente não tem mais escolhas, a gente precisa mudar o tratamento. Tá? Se tá estável, a gente pode manter o mesmo tratamento com os seus colírios ou poderia também fazer o laser se você acha que isso vai te trazer benefício, tá? Então, se você percebe que você é uma pessoa que esquece, que erra o horário, ou até mesmo você é uma pessoa que gostaria de não ter que usar uma medicação todos os dias da sua vida, o laser é uma ótima opção, tá? Eu sou meio suspeita para falar porque eu adoro a trabeculoplastia
reticuloplastia e eu costumo dizer que se eu tivesse um glaucoma inicial, seria o tratamento que eu escolheria para mim, tá? Então, escolher um tratamento não é uma decisão autoritária, nem do médico, nem do paciente, tá? A gente precisa ter conversa, a gente precisa ter entendimento das necessidades de cada pessoa, porque tratamento é parceria, tá? Então, tanto você quanto a sua médica tem que conversar sobre os benefícios e também as desvantagens de cada uma dessas opções, tá bom? A Priscila tá me contando aqui que foi muito difícil controlar a pressão no período da gestação. E aí, logo depois, foi comprovado pelos exames que acabou perdendo um pouco da visão durante a gravidez. E aí, com isso, ela acabou operando. Bom, a gravidez é uma situação que é um pouquinho difícil pra gente, porque a gente acaba tendo algumas restrições de quais tratamentos a gente pode usar, tá? Então, os colírios, principalmente, eles têm algumas contraindicações durante a gravidez. Muitas vezes a gente tira o colírio e na grande maioria das pessoas não tem problema, porque um período de 9 meses de uma gestação, em geral, o glaucoma é de progressão lenta. Então, às vezes, a gente consegue ficar o período da gestação sem usar colírio nenhum e, mesmo assim, o glaucoma manter estável. Agora, pessoas que têm formas de glaucoma um pouco mais agressivas, com pressões mais altas, a gente realmente tem dificuldade de controlar durante a gravidez. E aí, se a gente evidenciar sinal de piora, a cirurgia é uma boa opção, como foi feito no seu caso, tá, Priscila? A GG tá contando aqui que a oftalmo disse que o glaucoma pode ser confundido como avançado por conta dos resquícios de catarata, mas que aparentemente está estável. Você tocou num ponto extremamente importante e que eu preciso ressaltar aqui para vocês, tá? A gente precisa ter muito cuidado quando a gente diz que um exame piorou, porque tem muita coisa que influencia o resultado dos exames de glaucoma, principalmente o campo visual, tá? Então, todo mundo que tem glaucoma costuma ter o olho ressecado. E aí, na hora de fazer o campo visual, isso atrapalha. Então, às vezes, o exame vem pior, mas não é porque o seu glaucoma piorou. É só porque teve alguma coisa ali confundindo o exame, no seu caso, a catarata, tá? É por isso que eu falei que sempre que a gente detecta sinal de piora nos exames, a primeira coisa que a gente tem que fazer é repetir esse exame, tá? Pra gente confirmar se realmente piorou e também avaliar o caso como um todo pra gente ver se o glaucoma justifica essa piora, tá? Então, às vezes, por exemplo, pode acontecer assim, do campo visual piorar muito e aí o OCT mantém estável. Então, um exame diz que piorou, o outro diz que não. Em qual que a gente vai acreditar? Isso é muito comum de acontecer. Então, sempre que surge qualquer dúvida, qualquer suspeita, a gente precisa, a primeira coisa a fazer, repetir o exame para confirmar se aquela piora foi verdadeira, tá? Esses exames, na verdade, qualquer exame, ele pode apresentar algumas flutuações de resultado, tá? Isso quer dizer que uma hora a gente faz um exame que deu um pouquinho pior e aí depois quando a gente repete, ele volta a ficar bom que nem era antes. Então a gente descarta esses exames ruins do acompanhamento. Então, gente, o segredo da live de hoje é estabilidade de glaucoma é igual a repetição de exame com frequência. Tá legal? Principalmente aqueles três que eu falei para vocês que avaliam progressão: campo visual, retinografia e OCT de nervo óptico, tá? Então, quem tá com o exame vencido aí, que tem mais de 6 meses que fez exame, já pega o telefone segunda-feira de manhã. Primeira coisa que vai fazer é pegar o telefone para marcar sua consulta com a sua oftalmo, tá bom, gente?
Tá acabando o nosso tempo, tem bastante pergunta que eu não consegui responder, porque chegou muita pergunta, tá, gente? Mas quem eu não consegui responder pode mandar na caixinha de pergunta de quinta. A Anija Neila tá falando aqui. Ela pergunta se as cirurgias só são indicadas quando os colírios não têm mais resultado. Não, depende de qual tipo de cirurgia a gente está falando, tá? E depende também se tem catarata ou não. Quando a pessoa tem catarata e ela vai operar a catarata, a gente pode aproveitar a cirurgia de catarata para fazer um procedimento para glaucoma, mesmo que o colírio tenha boa resposta, para reduzir a necessidade de uso de colírio, tá bom? Agora, isso vale para as cirurgias minimamente invasivas, tá bom? As cirurgias que são mais invasivas, a gente realmente só pensa em fazer se o colírio não funciona mais, tá? O Ruben tá contando aqui que a SLT não resolveu, que a pressão aumentou no olho direito e aí, consequentemente, o glaucoma continuou descontrolado. E aí ele pergunta o que ele pode fazer, qual cirurgia que seria indicada, e ele conta que ele tem problema com o corticoide. Ruben, se você tem uma necessidade frequente de uso de corticoide e a tua pressão sobe muito, as cirurgias que melhoram o pico de pressão do corticoide, elas têm uma eficácia muito boa nesses casos, principalmente a TREC, tá? A TREC dá uma ótima proteção contra o pico do corticoide, mas é uma cirurgia que a gente só pensa em fazer em glaucomas mais avançados, então depende muito do estágio do seu glaucoma, tá? Porque para um glaucoma descontrolado, mas que está no início, a gente tem opções mais seguras do que a TREC, tá? Agora, para um glaucoma que está descontrolado e já está ficando um glaucoma avançado, a TREC acaba sendo uma ótima opção, tá? Então, como o laser não funcionou, acabam sobrando as opções cirúrgicas, tá bem? Bom, pessoal, já estamos aqui no nosso horário, 6h30 já. Queria agradecer a participação de todos vocês na live de hoje. Muito obrigada por terem ficado comigo aqui até o final. E eu tô muito feliz que cada semana tem mais gente entrando aqui na live. Não consegui responder todas as perguntas de hoje, porque hoje vocês estavam bem empolgados e chegou bastante pergunta, mas quem ainda ficou com alguma dúvida, me manda na caixinha de perguntas de quinta, tá? Aceito sugestões de temas para as próximas lives, então me conta, manda mensagem no direct e me conta quais temas que vocês gostariam que eu falasse mais aqui nas lives, quais que são as dúvidas que vocês gostariam de tirar. Quarta-feira, 3 horas da tarde, tem vídeo novo no YouTube. Sexta-feira que vem, às 6 da noite, a gente se encontra para mais uma live aqui no Instagram. Muito obrigada pelo carinho de vocês, pelas mensagens super fofas e pelos agradecimentos que vocês me mandam. Vocês não têm ideia de como vocês alegram meus dias, porque todo dia tem alguém me mandando uma mensagem fofinha. Então, obrigada, gente. Tudo de bom para vocês, uma boa noite, um bom final de semana e até a semana que vem.